Oi, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Coloca aqui um joinha nos comentários, por favor, se meu áudio estiver chegando bem para vocês, por favor. Todos conseguem me ouvir direitinho? Só colocar um joinha nos comentários aqui, se meu áudio estiver chegando bem para vocês. Ô, dona Rosana, seja muito bem-vinda de São Paulo, Olga de São Pedro, São Paulo. Dona Norma, seja muito bem-vinda também. Jonathan, seja muito bem-vindos. Enquanto eu compartilho aqui, vão colocando joinha se meu áudio estiver chegando bem para vocês, por favor. Aproveitem e vão compartilhando essa live aí com seus seguidores, para a gente poder alcançar mais e mais pessoas. Enquanto o Instagram vai notificando o pessoal para entrar aqui na live, tá? Então vão compartilhando aí também. Nívia, seja muito bem-vinda. Dona Cris Arcanjo, seja muito bem-vinda. Tá? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Já já a gente vai começar, nós vamos falar hoje sobre os 3 comportamentos que impulsionam o seu sucesso. Seja para você o que for sucesso. Para alguns, sucesso é ter dinheiro. Para outros, sucesso é ter uma saúde perfeita. Para outros, sucesso é alcançar o corpo perfeito. Para outros, é ter relacionamentos saudáveis, ter um relacionamento bom com o marido, com a esposa, com os filhos, amizade. Cada um tem um nível de sucesso. Tem um parâmetro do que é sucesso. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, vocês podem usar em qualquer área da vida de vocês. Qualquer área que vocês aplicarem, vocês terão sucesso, vocês terão reconhecimento, vocês conseguirão alcançar os seus objetivos. Mas não pode ficar só no campo da teoria, pessoal. Precisa estar também no campo da prática, tá? Então, o que vocês aprenderem, coloquem em prática e vocês vão ver o resultado acontecer na vida de vocês. Dona Ângela, seja muito bem-vinda também, tá? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Cliquem no aviãozinho e vão compartilhando com as pessoas que você conhece, tá? E já vai colocando aí pra mim qual é a cidade, o estado que você tá falando, pra eu saber quais são as pessoas que estão entrando. Pessoal que estiver assistindo também a reprise depois, tá? Se vocês estiverem assistindo a reprise depois, passe os primeiros minutinhos da live, que é o momento que a gente tá aqui aguardando o pessoal, dando boas-vindas. E aí você já pode ir direto pro conteúdo, mas também, antes de você pular, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece essa live, de deixar o seu comentário aqui se você gostou, deixar suas dúvidas aqui também se você gostou. Se quiser ter uma dúvida mais em particular, manda aqui no direct que eu terei o maior prazer em responder a cada um de vocês, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida como Doutora Sniper. É um nome que eu carrego com muito orgulho, porque vem de mais de 20 anos de luta para chegar nesse nome. Então eu acho que Doutora Sniper representa muito quem eu sou hoje. Hoje eu falo para você que esse nome realmente me representa, mas nem sempre foi assim, tá? Eu comecei na área de vendas aos 14 anos de idade. Então eu comecei já, tenho mais de 20 anos nessa área de vendas. E sempre gostei de estudar, sempre gostei de ter conhecimento. Então eu sempre vivi dessa área de venda. Quando foi em 2016, trabalhando como corretora de imóveis, ou seja, continuando com o processo de venda, continuando com essa área que eu gosto tanto, em 2016 eu cheguei para o meu gerente e falei, caramba, tem alguma coisa a mais que eu posso fazer aqui que eu não estou fazendo. O que eu poderia fazer? Daí ele falou assim, nossa, você é tão boa de comunicação, você é sempre tão boa de falar com as pessoas, por que você não investe nessa área? Eu falei, mas o quê? E dentro da construtora que eu trabalhava, eu dava muito treinamento para o pessoal. Mas era treinamento informal. Era porque, como eu tinha conhecimento na área, sempre que entrava novatos, a consultora perguntava se eu podia treinar. Eu falava, não sem problema, eu treinava para eles. E eu explicava para eles os métodos que eu aprendia. Mas eu achava que eu poderia muito mais do que isso. E eu não sabia por quê. Quando foi em 2016, na faculdade de administração, eu falei assim, caramba, eu acho que eu poderia ser palestrante. E eu cheguei para a reitora e perguntei, porque eu vi ela numa palestra na faculdade, eu achei incrível a forma como ela se comunicava. Eu falei para ela assim, será que é possível me tornar palestrante? Ou será que tem alguma
dificuldade, algum desafio. Ela falou, não, qualquer pessoa pode ser palestrante. Basta você entender qual é o seu nível, entender o que você gosta, qual é o seu nicho e trabalhar em cima disso. Aí eu falei, tá bom, vou fazer isso. E eu comecei dentro da faculdade o tempo inteiro estudar para ser palestrante. Então, quando as pessoas me perguntavam, você tá fazendo administração por quê? Eu falei, porque eu quero ser palestrante. Eu não queria trabalhar com administração de empresa. Eu achava que, de alguma forma, a área de administração me daria conhecimento para me tornar palestrante. E aí a faculdade, vendo meu empenho, vendo como eu gostava, eles me convidaram, pagaram para mim, me deram de presente para eu participar de um congresso que estava acontecendo na capital, em São Paulo, na Avenida Paulista, na Federação das Indústrias. Passar um dia inteiro com empresários lá. Eu e mais 2 amigos fomos para participar, passar o dia inteiro lá. Gente, foi o dia mais incrível da minha vida. Estava lá Paulo Scaff, Paulo Storani, estava William Douglas, que é um juiz e palestrante de concurseiros, tinha muitos outros celebridades, muitas outras pessoas. Foi um dia inteirinho de conhecimento de palestra. Ali eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Só que eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia como fazer. Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque você vai falar assim, nossa, mas quer dizer, com tanto conhecimento, porque realmente eu tive muito conhecimento naquela época, desde 2016, eu fiz várias formações na área, eu me formei em palestrante, eu fiz formação de palestrante com um dos melhores palestrantes do Brasil, o cara que treina hoje só apresentador de televisão, só artista, só essas pessoas. O cara é mega inteligente, ele é especialista em comunicação não falada, comunicação física, sem precisar da fala. O cara tem uma facilidade com uma linguagem corporal incrível, e ele foi o meu mentor. Então eu fiz formação com ele. E depois disso eu não parei, fiz muitas outras formações. Mas o que me valeram tantas formações, tanto diploma, tanto dinheiro investido? Nada. Absolutamente nada. Porque desde 2016 até 2022, a minha vida foi assim, altos e baixos, altos e baixos. Eu falava, caramba, mas pra que tanto certificado, tanto diploma, tanta formação, tanto dinheiro investido e nada dava resultado? Nada acontecia. Eu falava, caramba, não tem por que o negócio ficar travado desse jeito. Não tem por que as coisas serem desse jeito. Pessoal, meu áudio tá chegando direitinho. Se tiver, por favor, pessoal que entrou depois, coloca um joinha pra mim aí nos comentários pra eu perceber se por acaso em algum momento der uma falhada no áudio, porque como eu estou de fone de ouvido, às vezes o Instagram ele dá uma travada. Então, se der alguma travada, por favor, comentem aí pra mim, tá? Pra que eu possa desconectar o fone de ouvido pra vocês. Flaviana, seja muito bem-vinda. Dona Maressa também seja muito bem-vinda, tá? Então, o que acontece? De nada adiantou todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento, todas as formações. Eu sou formada em análise comportamental, é a minha especialidade, análise comportamental. Sou formada em hipnoterapia. Então, não adiantava muito aquelas formações, porque eu falava, faltava alguma coisa. Eu falei, tinha alguma coisa que estava faltando ali que não deixava o processo acontecer. E aí eu passei durante todo o período de pandemia a estudar mais a respeito disso. E aí o meu foco foi em entender o que estava acontecendo. Porque antes de eu falar para as pessoas o que elas poderiam fazer de transformador, eu tinha que trabalhar comigo mesmo. Então, quando eu passei a dar palestra, dar treinamento, eu falava para as pessoas, mas eu percebia que as minhas palavras, elas iam vazias. Elas não iam cheia de sentimentos, cheia de convicção de que as coisas que eu estava falando realmente eram verdades. Eu tinha muita técnica, mas a minha área não podia ser só técnica. Tinha que ter técnica, mas tinha que ter conhecimento pessoal também. Não adiantava só eu falar formação, falar tudo que eu sabia tecnicamente, porque as pessoas iriam absorver, mas não iria fazer sentido na vida delas. Quando foi o ano passado, eu entrei num limbo emocional muito grande. Eu passei por um desafio muito grande, muito pessoal. Quem já me segue, quem faz parte da minha comunidade, sabe muito disso, eu já repeti muitas vezes, que eu passei por um desafio muito grande e hoje eu me vejo sozinha, só eu e o meu pai, que tem 87 anos. Então, somente ele e eu enfrentando todos os desafios, toda a dificuldade. Então, eu enfrento o desafio hoje de lidar com a demência,
que é uma coisa que eu não tenho especialidade, então é só eu e ele, então eu tenho que lidar com os desafios emocionais dele, com os altos e baixos, tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá, isso direto, querendo ou não, quem tem idoso em casa já teve que lidar com o idoso, sabe como é desafiador você lidar com essa oscilação emocional das pessoas, e às vezes você não sabe como agir, e, às vezes quando dá essa oscilação é justamente no momento que você também não tá bem, mas você não tem em quem você dividir essa responsabilidade toda, então você tem que ser sempre a fortaleza o tempo inteiro. E aí quando foi o ano passado, deu essa oscilada em mim, eu dei essa queda. Só que quando eu dei essa queda, eu falei, não, tem alguma lição que eu ainda não aprendi aqui que eu preciso aprender. E aí nesse momento eu falei, não, chega, tá na hora de realmente focar, tá na hora de realmente criar um comportamento que faça as coisas acontecer. E quando eu fiz isso, eu vi a minha vida dar um salto quântico. Melhorou meu relacionamento familiar, melhorou o relacionamento com as pessoas, melhorou o relacionamento comigo mesma, que foi o principal. Eu acho que a principal mudança que eu senti foi eu conseguir melhorar o meu comportamento comigo mesma. Eu consegui olhar no espelho e ter prazer em olhar aquela imagem no espelho. Para vocês terem uma ideia, na minha casa não tinha espelhos à mostra, a não ser o quarto do meu pai, porque meu pai sempre foi mais vaidoso. Mas na minha casa eu não tinha espelho à mostra. Na minha casa, eu só me via num pedaço de espelho pequeno dentro do meu banheiro e o da minha escrivaninha, do meu guarda-roupa, mas era muito pequeno também. Eu não me olhava de corpo inteiro, eu não gostava daquilo que eu via. Então eu não gostava de jeito nenhum. Eu falava, não é possível uma coisa dessa. Como é que a gente consegue não se amar? E se a gente não se ama, a gente não ama o próximo de jeito nenhum. E aí, quando eu comecei esse processo de mudança, eu falei, não, tem que acontecer alguma coisa para fazer essa virada de chave. E aí, quando eu fiz essa virada de chave, que eu consegui entender esse processo, eu comecei a ver resultados muito rápido. E as pessoas começavam a me perguntar, nossa, mas por que você consegue isso? Como é que você está conseguindo se manter? E aí eu comecei a mostrar para as pessoas que era possível sim a gente conseguir fazer essa diferença. Só que primeiro o processo de mudança ele tem que começar na nossa mente. E esses 3 comportamentos que eu vou ensinar para vocês hoje que impulsionam é testado. Não sou só eu, os meus alunos também têm testado e têm falado para mim dos resultados incríveis que eles têm tido. Tem profissionais que estavam muito tempo estagnados profissionalmente, quando eles entenderam essas chaves, que eles começaram a trabalhar essas chaves, essa mudança mental, que eles entenderam que esses cliques que a gente pode dar na nossa mente ela pode ser ajustada. Desde que você pare e fale assim, não, reflita e fale, não, eu preciso ajustar a minha mente, eu preciso tomar o controle da minha vida. Então, quando eles faziam essa mudança, eles conseguiam perceber resultados financeiros acontecendo na vida deles. Outros que tinham dificuldade de cuidar da própria saúde por problemas que passaram de saúde, por cirurgias, e hoje se vem desafiando todos os dias, conseguindo mais e mais coisas. Pessoas que conseguem hoje ter relacionamentos com os parceiros, com as parceiras muito mais saudável, que conseguem hoje acreditar na sua própria capacidade, mas porque eles entenderam que a mudança começa primeiro na nossa mente, depois ela passa para o físico. Quando eu comecei a minha mudança, eu comecei por necessidade. Eu entendi que estava na hora de parar de olhar para as minhas competências intelectuais e começar a olhar para as minhas competências emocionais e comportamentais. Estava muito mais ligado com quem eu era do que com o que eu tinha. As pessoas não estavam interessadas com os meus diplomas, as pessoas estavam interessadas em se eu passava a verdade naquilo que eu comunicava para elas. E aí, quando eu comecei a mostrar para elas que existia mais verdade naquilo que eu estava fazendo, elas começaram a perceber muito mais do que eu falar. Eu comecei a mostrar os meus resultados sem pedir para ninguém fazer nada parecido. E eu vi a minha família, dentro da minha família, as minhas irmãs começarem a praticar atividade física, os meus sobrinhos começarem a praticar atividade física. E em nenhum momento eu precisei falar para eles, olha fulano, tá sendo bom para mim, faça também. Não. Eles simplesmente olharam e falaram, caramba, se ela tá se sentindo bem assim, eu também quero sentir algo parecido. E eles foram fazer. E a mudança aconteceu. Então eu precisava mostrar verdade para que as pessoas pudessem olhar para mim e dizer, não, realmente o que ela tá falando agora faz sentido. Eu agora consigo me conectar com ela.
Isso vale para relacionamento. A gente só consegue fazer com que o nosso parceiro, a nossa parceira se conecte com a gente se ele enxergar a essência na gente, e a essência que a gente tem, ele olhar e falar, caramba, eu quero mais dessa essência. Então, para eu ter mais dessa essência, para eu ter mais dessa verdade, para eu ter mais desse sentimento, eu preciso estar conectado com ela. Não existe ninguém fora que esteja que tenha essa energia tanto que nem ela, que nem ele. Então, precisa criar essa conexão. Para você ter o corpo perfeito, para você emagrecer, para você conseguir olhar e falar, consigo emagrecer, agora eu tô conseguindo me ver, eu preciso me conectar comigo mesmo, eu preciso olhar no espelho e dizer para mim assim, eu sou tão apaixonada por mim a ponto de fazer qualquer sacrifício para que o meu corpo se torne cada vez melhor. Não é melhor para os outros somente, é melhor para mim mesmo. Eu preciso olhar no espelho todos os dias e me apaixonar pelo que eu vejo, me apaixonar pela mudança. Eu preciso me apaixonar pelo processo dessa mudança. Hoje eu vi uma amiga falar assim, caramba, você agora no frio, você não tá caminhando não, né? Você parou de caminhar no frio. Eu falei, não, continuo fazendo minha caminhada, minhas atividades físicas mesmo no frio. Ela, como é que você consegue? Eu falei, não, não é vontade, é necessidade e objetivo. Quando você tem uma necessidade e um objetivo, você alinha os dois, qualquer desafio você vence. Seja frio, seja chuva, seja cansaço, você vence. Pergunte para uma mãe que tem um filho pequeno doente, se ela não é capaz de botar aquele filho, por mais pesado que seja, no braço, botar o filho no braço, uma mala no outro e atravessar uma cidade inteira a pé para tratar aquele filho. Porque ela tem uma necessidade e um objetivo. Qual é a necessidade dela? Ela tem um filho doente e ela quer que o filho seja curado. Qual é o objetivo? Ver a cura daquele filho. Então ela faz o que for. A gente precisa trazer esse sentimento para nossa vida, para todas as áreas. Se eu quero melhorar financeiramente, eu tenho que pensar, eu tenho uma necessidade. Qual é a minha necessidade? Eu tenho dívidas, eu tenho contas para pagar e eu não quero viver desse jeito. Qual é o meu objetivo? Sair desse mar de lama, desse mar de dificuldades e ir para uma coisa muito melhor. Eu mereço uma vida muito melhor. E aí, quando eu faço isso, que eu crio esse objetivo, esse sentimento dentro de mim, eu dou o meu melhor no meu trabalho. Eu dou o meu melhor, eu procuro oportunidades, eu mostro que eu tenho competência para que o outro me veja. E se aquele emprego não dá a possibilidade de você crescer, quando você começa a mostrar, as pessoas à sua volta, as oportunidades, elas começam a se conectar a você. As pessoas começam a ver e falar, caramba, aquele profissional ele é tão dedicado, eu acho que na minha empresa que ele daria muito mais certo. E aí você sai daquele emprego que hoje não te sustenta, não te dá a vida, o conforto que você merece, e você é levado para uma outra oportunidade muito melhor. Então é isso que é a importância, é isso que a gente tem que entender. Ah, doutora, tá, mas quais são esses comportamentos que vão impulsionar, que vão fazer com que eu entenda esse processo? São 3 comportamentos. O primeiro eu vou deixar mais para o final, então vocês vão segurando aí que eu não vou contar o primeiro, porque esse primeiro aqui, se você fizer só esse primeiro aqui, os outros todos vão alavancar na sua vida. Mas eu vou deixar esse aqui por último, porque eu quero que você entenda que esses 2 aqui também são extremamente importantes. Então pega papel, caneta, o celular, qualquer coisa aí e anote, tá? São os 3 comportamentos. O segundo comportamento é aquele que, infelizmente, a maioria de nós não faz com tanta facilidade. Eu falo isso porque eu não fazia. Eu falo isso porque eu não executava. Eu não tinha esse costume de estar executando isso. Então, o segundo comportamento que nós precisamos ter, e urgentemente, se a gente quiser ter resultado, é ter foco. Ah, doutora, mas foco eu tenho foco. Tá, foco no quê? Que tipo de foco você tem? A gente precisa entender que foco é você focar e decidir fazer algo por você, para você e basicamente por você. Porque nós temos foco o tempo inteiro em fazer coisas para os outros. Ah, no meu trabalho eu consigo ter foco no meu trabalho. Ah, eu percebo que eu sou uma pessoa focada. Mas quem você está fazendo enriquecer no seu trabalho? Você ou seu patrão? Você está fazendo algo por você dentro do trabalho para que você seja reconhecido, você tenha resultado, você está focando para que o seu patrão fique mais rico. Não estou falando para você sair do seu trabalho não, em hipótese alguma. Mas você tem que começar a fazer as coisas por você. Aqui esses comportamentos é por você e para você.
É você em primeiro lugar. Aliás, você em segundo lugar. Primeiro lugar tem que ser aquilo que você acredita, aquilo que a sua fé está conectada. Segundo lugar tem que ser você. Terceiro lugar vem seu marido, seus filhos e vem os demais. Ah, mas eu coloco meus filhos em primeiro lugar. Você está completamente errado em colocar isso. Eu sei que é difícil para uma mãe, para um pai ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Por quê? A nossa vida é igualzinho um avião. Quando você vai voar, o que a aeromoça fala para você? O que o comissário lá na hora que você vai começar o voo, o que ele fala? No momento de despressurização, máscaras vão cair. Primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca no outro. Se você estiver doente, quem vai cuidar dos seus filhos? Se você estiver exausta, cansada, quem vai cuidar do seu marido, da sua casa? Se você estiver emocionalmente abalada, quem vai cuidar da sua família? Quem vai ser o esteio? Eles vão estar preparados para lidar com isso? Eles dificilmente vão estar preparados, porque você está sobrecarregando eles de uma responsabilidade, porque a gente tem essa responsabilidade. Eu falo isso porque eu não sou mãe, mas eu tenho o meu pai hoje. Eu sobrecarregava o meu pai de responsabilidade sem ele perceber. Hoje eu percebo que eu preciso cuidar de mim para cuidar dele. Chegou um momento que eu estava tão exausta emocionalmente que eu falei para minhas irmãs, eu falei assim, eu não sei mais o que fazer. E se eu deixar de cuidar dele hoje, a única alternativa para ele é ser ir para um asilo, porque nenhum dos outros irmãos tem condições de cuidar dele. Eu sou a única que tem, digamos, tempo, que consegue organizar a agenda para cuidar dele. Nenhuma outra consegue. Como é que vai ser se eu ficar doente? Se eu ir parar no hospital? Quem é que vai cuidar dele? E aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou ter que cuidar de mim se eu quiser cuidar dele. Porque na hora que o que cair, a nossa vida der aquela turbulência, daquela sacudida, sou eu que tenho que estar lá preparada, porque ele não tem mais condições emocionais de fazer isso. É a mesma coisa dos seus filhos. Se você é a mãe, se você é o pai, se você é o esteio da família, quer dizer que os demais aqui ainda estão em processo de preparação. Se alguma coisa acontecer com você e o negócio sacudir, quem é que vai estar cuidando deles? Quem é que vai dar o direcionamento? Se você é a luz, se você é o guia da frente. Se você é o alfa da família, a pessoa que vai guiando. Então você precisa estar bem. Você precisa cuidar de você. Você precisa. Ah, mas eu não tenho tempo. Organize sua vida para você poder ter tempo para cuidar de você. Você precisa ter foco com você. Adquirir mais conhecimento, trabalhar a inteligência emocional, fazer terapia para trabalhar sua saúde mental, é cuidar de você, praticar atividade física, cuidar da sua alimentação, ficar mais bonita, se arrumar para poder sair, fazer passear. Sabe, olhar no espelho e se apaixonar pela imagem que você vê. Porque senão vai ficar difícil. Vai ficar impossível a gente lidar. Eu falo isso por experiência própria. Durante muitos anos, eu engordei um pouco mais de 30 quilos depois que eu comecei a trabalhar, fazer as minhas formações. Por quê? Eu ficava o tempo inteiro cuidando das pessoas, o tempo inteiro tentando agradar as pessoas, o tempo inteiro tentando usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas. Eu não cuidava de mim. Sabe o que resultou? Em 2019, em 2018, eu fui parar no hospital com um AVC transitório, toda torta. O médico falou, ou você freia, ou você vai parar no hospital. Eu estava com colesterol alto, estava com hipertensa, estava com início de... Estava pré-diabética. Isso com 35 anos. Imagine qual seria a minha tendência nos próximos anos. Obesa com 35 anos. Então é importante a gente entender que quando a gente foca muito em cuidar dos outros e esquece de focar em cuidar de nós mesmos, a gente não tem resultados. Uma área ou outra da nossa vida tá bem, mas não tem equilíbrio para estar todas as áreas bem. Ah, legal, meu relacionamento com os meus filhos tá bem, mas o meu relacionamento com meu marido não tá, porque meu marido olha pra mim e ele não enxerga mais a mulher com quem ele casou.
Eu percebo que a imagem que eu tenho hoje, se eu não tô me sentindo bem, o meu parceiro também não consegue me ver bem. A minha parceira não consegue me ver bem. Ah, você que é homem, tá largado no sofá, jogado com a roupa furada lá. E como é que você quer que sua mulher olhe pra você e tenha paixão, olhe pra você e olhe e fala assim, caramba, olha o homem que eu casei. Se você tá descuidado com você. Se você não tem foco em cuidar de você. Se a única coisa que você faz é comer demais, ou beber demais, ou ficar com os amigos demais, ou reclamar demais, você precisa ter foco. Não é só o cuidado com a sua mulher, não é só ficar agradando a sua mulher que vai fazer, não. A mulher, ela se apaixona pelo que ela vê, não é só pelo que ela ouve, não. Ela quer olhar pro homem e falar assim, caramba, não tem ninguém que tenha o privilégio de ter um marido que nem eu, um namorado que nem eu. Ela quer olhar e que fala, caramba, ela quer olhar e quer saber que, olha, eu tenho um homem dentro de casa que é para 200 talheres. Ela quer saber que ela tá bem servida. Ela quer olhar e ela quer ter orgulho do homem que ela vê. A mesma coisa para a mulher, o homem também. O homem quer olhar e quer admirar a mulher que ele tem. Ele quer olhar e falar, caramba. Ele quer ficar o tempo todo olhando para os lados para ver se não tem nenhum garanhão olhando para a mulher dele. Só que para isso, ela precisa se amar. Ela não tem que fazer isso pensando em agradar o marido, ela tem que fazer isso pensando em agradar ela mesma. Ela tem que olhar no espelho e tem que falar assim, eu gosto de mim, eu me amo. Olha a mulher incrível que eu sou. Olha a mãe incrível. Eu sei que você já é uma mãe, um pai incrível. Eu sei que você já é um profissional incrível, mas seja uma pessoa incrível. Foque em ser você incrível. Em ter as suas emoções no nível tão alto que as pessoas olhem pra você e falem, cara, eu quero ficar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela tem uma energia, ela tem uma emoção, ela tem um olhar assim que todo mundo fala, não posso ficar longe dessa pessoa. Só assim você vai perceber as coisas acontecendo. Você acaba se tornando um imã. As pessoas querem o tempo inteiro estar conectadas a você. Querem o tempo todo saber o que você faz, qual é a receita para você estar sempre bem. Óbvio que cada um tem a sua receita, vai ter a sua receita especial para ter foco. Umas pessoas é voltar para a escola, voltar a se sentir bem estudando, outras é lendo, outras é praticando atividade física, outras é praticando esporte, voltando a fazer aquele esporte que sempre gostou e que parou e que acha que hoje não tem mais capacidade de fazer. É voltando a praticar esporte. Outros é cuidando, sendo mais vaidosos. Cada um tem o seu. Mas você precisa entrar em concordância com você e criar isso. Criar esse sentimento em você. Se apaixonar. Só assim, o terceiro ponto vai acontecer com você. Que é você passa a ter força. Tem muitas pessoas que estão fracas, estão cansadas, estão emocionalmente exaustas, estão sem saber o que fazer da própria vida, estão sem direcionamento. Nossa, volta e meia eu recebo aluno, volta e meia não, todos os dias eu recebo alunos falando pra mim, nossa doutora, eu não tenho mais força, eu não sei mais pra onde eu vou, eu tô desanimada. Só que eu preciso, para eu ter força, eu preciso focar em algo. A força ela é construída. Eu não posso acordar todos os dias e dizer, hoje eu vou ser mais forte. Seu cérebro não vai entender isso. Porque seu cérebro não tem um parâmetro para comparar. O que é força? Para cada um, força é uma coisa. Para mim, força é conseguir caminhar 6 quilômetros por dia. Nossa, doutora, mas você caminha? Para um, 6 quilômetros é muito. Para outro, 6 quilômetros é pouco. Tem pessoas que falam para mim, nossa, eu consegui 12, 15 quilômetros. Legal, parabéns. Para mim, 6 quilômetros, para uma pessoa que ficava em pé, tentando fazer um treinamento e sentia dores horríveis, chegar para a pessoa no treinamento e falar assim, gente, eu preciso sentar porque minhas pernas estão doendo, tá queimando. Para mim conseguir caminhar 6 quilômetros é a maior vitória da minha vida. Eu caminho quando eu chego em casa, aquela sensação de dever cumprido. Porque isso para mim, até um tempo atrás, era impossível. Tamanho eram as dores que eu sentia. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao ponto de andar de bengala.
Do médico falar assim, ó, você vai precisar de bengala, porque se você travar no meio da rua, nunca mais sua coluna volta ao lugar. De tanta dor que eu sentia. Eram dores absurdas. E hoje eu consigo fazer 6 quilômetros, eu cheguei a fazer 12 quilômetros sem dor. De eu chegar e agradecer, porque eu falei assim, gente, eu consigo hoje fazer coisas que pra mim não eram. Essa é a minha força hoje. É conseguir fazer coisas que eu não fazia. É conseguir dobrar a coluna sem sentir dor. É conseguir levantar peso na academia. Cada vez que eu levanto peso na academia, as pessoas não percebem, mas a minha felicidade, a minha vontade é de chorar, porque aquilo ali pra mim era impossível. Era impossível. Eram coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer. Então hoje eu falo pra você, hoje eu sou forte. Hoje quando alguém pergunta, eu falo assim, hoje eu sou forte. Qualquer coisa que vier eu encaro. Porque os desafios maiores da minha vida eu consegui superar. Então hoje eu encaro. Foi fácil? De jeito nenhum. No começo pensei em desistir milhões de vezes. Eu achei que eu iria desistir. Só que o primeiro ponto que eu vou ensinar, o primeiro comportamento que eu vou ensinar pra vocês daqui a pouquinho, foi esse que fez toda a diferença. Se eu quero ter foco, se eu quero ter força, esse primeiro aqui vai ser o principal. Esse é a cereja do bolo. Esse é aquele que se você colocar ele em prática, eu duvido se você não quebra barreira. Se você colocar assim, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, e você colocar esses 3 comportamentos nessa ordem que eu vou ensinar. Você colocar esses 3 comportamentos, você vai perceber que o resultado vai acontecer na sua vida. É impossível não acontecer, mas você tem que fazer. Você tem que praticar. Porque esses 3 comportamentos eu pratico em todas as áreas da minha vida. E eu vejo o tempo inteiro. A minha vida financeira, como eu falei pra vocês, eu tinha todo o conhecimento, eu tinha todo o histórico, mas eu tinha uma vida financeira desgramada, pra não falar palavrão. Uma vida financeira péssima. Como é que uma pessoa com tanto conhecimento, com tanto diploma, tinha uma vida financeira tão ruim? E eu trabalhava, gente, não é dizer que eu não trabalhava não, eu trabalhava o tempo inteiro, mas eu não via dinheiro na minha mão. Na maioria das vezes eu tava fazendo pro bono o tempo inteiro. Eu tinha vergonha de cobrar, eu tinha medo de cobrar, eu tinha medo de falar o preço e as pessoas não pagarem. Cobrar uma pessoa pra mim era horrível. Falar fulano paga, olha a conta, apresentar o Pix era uma coisa assim que era impossível pra mim. Eu preferia fazer de graça na esperança de que a pessoa falasse, nossa, gostei do seu trabalho, vou pagar por isso. E elas nunca pagavam. Elas sempre achavam que realmente estava dando de graça aquilo. Então quer dizer, como é que você trabalha e não tem dinheiro? Como é que eu dizia pra minha família que eu não tinha dinheiro se eles me viam trabalhando o tempo inteiro? O tempo inteiro eu trabalhando. Só que quando eu coloquei na ordem esses 3 comportamentos, eu não tive mais problema nenhum. Nenhum. Pelo contrário. Hoje as pessoas que vêm me procurar, tem dias que eu não tenho agenda pra atender. Tem dias que eu falo com as pessoas, eu só não tenho condições de atender. Eu não tenho tempo. Essa semana eu tô com a semana inteira de treinamento programado até domingo, pra vocês terem uma ideia. Até domingo, eu vou terminar a live aqui com vocês e vou fazer um atendimento. Tem dia que eu tenho atendimento até meia-noite. E a maioria das vezes são os clientes que vêm atrás de mim. E eu não vou atrás deles. Por quê? Porque eu coloco isso o tempo inteiro. Toda noite, quando eu vou dormir, eu aplico essa técnica aqui. Eu coloco na minha mente e o processo acontece. Eu coloco na minha mente e o processo acontece. Então é muito importante você entender que o poder de conseguir tudo aquilo que você quer está dentro da sua mente. Você já tem o poder. Por isso que quando as pessoas me perguntam, falam assim, doutora, qual é o que você faz? Eu falo, eu ajudo as pessoas a ativarem o seu poder pessoal. Por quê? Ela já tem o poder. Eu só ajudo ela a ativar. Eu não ensino nada a ninguém. Eu só mostro para ela as ferramentas que você precisa já estão dentro de você. Você só precisa colocar cada uma delas em prática. Você só precisa colocar cada uma delas em prática. Somente isso. O resto vai acontecendo. Bom, vamos lá. Eu tenho certeza que vocês querem aprender o primeiro pilar, o primeiro ponto principal para vocês entenderem isso. Eu quero que vocês foquem nesse ponto, que vocês vão deitar pensando nesse ponto, que esse ponto é que vai fazer a grande diferença na vida de vocês.
Vocês provavelmente já ouviram essa frase, mas ela estava fora de ordem. Todo mundo, volta e meia no Instagram, na vida pessoal, em para-choque de caminhão, em todo lugar você já viu essas 3 palavras que eu falei para vocês aqui hoje, que é foco, força e fé. Só que quando você coloca essas palavras em foco, força e fé nessa ordem, a sua vida não vai para frente. Não vai para frente. Por quê? Precisa ser a primeira coisa que precisa vir na sua vida é fé. Você começa pela fé. Quando você tem fé em alguma coisa, você fica tão motivado que te dá foco. Você começa a focar para que as coisas aconteçam e você ganha força. Uma força tão grande que você começa a multiplicar novamente. Essa força ela vai crescendo tão grande que a sua fé vai crescendo, o seu foco vai crescendo e a força vai aumentando. Aí volta na fé que vai crescendo cada vez mais. A força, o foco vai crescendo e a força vai crescendo. A fé é em algo que você acredita, espiritualmente falando, independente de religião, é algo que você tem que abraçar, mas principalmente fé em você mesmo. Não adianta você acreditar, por exemplo, em Deus e não acreditar em si próprio. Não faz sentido. Não vai fazer com que a sua vida ande para frente. Só ter fé em Deus e não ter fé em você não faz as coisas acontecerem. Usando aqui, eu sei que algumas pessoas às vezes não acreditam em Deus, aí você vai colocar fé naquilo que você acredita. Aquilo que você acredita, independente de religião e de espiritualidade. Aqui eu tô falando fé num contexto geral. Mas não adianta você ficar o tempo inteiro na igreja falando Deus, eu acredito em você, Deus acredita em você, Deus acredita em você. E aí no dia a dia você não acredita em si próprio. Deus, para agir, ele precisa que você faça alguma coisa. O mundo espiritual, para agir, precisa que você faça alguma coisa. E a primeira coisa que ele precisa que você faça é acreditar em si próprio. É olhar para você e falar, eu tenho capacidade de fazer isso. O conhecimento técnico eu aprendo, mas eu preciso principalmente ter capacidade de acreditar em mim. Eu preciso olhar para mim e falar assim, eu consigo fazer isso. Eu consigo vencer esse desafio. Eu consigo alcançar esse objetivo. Se eu consigo acreditar em mim, eu começo a ter foco. Por quê? Porque quando a gente cresce dentro, inflama dentro da gente, eu tenho capacidade, eu consigo, eu vou fazer, a gente começa a focar para aquilo acontecer. A gente começa a focar para aquilo acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. O meu instrutor de academia tá aqui, o Jonathan. O Jonathan pode falar se isso é verdade ou não. Um dia eu tava na minha casa, eu tava extremamente incomodada porque tinha um aparelho específico na academia que eu não estava conseguindo fazer. Eu me sentia humilhada cada vez que eu ia tentar fazer aquele aparelho na academia, eu não conseguia. Porque eu percebia, querendo ou não, que as outras pessoas conseguiam e eu não. E eu falava assim, eu não aceito eu não conseguir fazer esse aparelho. Eu não aceito ser humilhada por esse aparelho. Então eu cheguei na minha casa, passei o final de semana inteiro pensando, eu falei, eu preciso vencer esse aparelho, eu preciso vencer isso. E eu comecei a colocar fé em mim, eu falei, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir fazer esse aparelho, eu não vou aceitar levar um tombo desse aparelho de jeito nenhum. Eu não vou aceitar. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, eu falei pra ele, eu falei assim, eu quero começar por um aparelho, posso escolher o aparelho hoje? Ele falou, na hora, eu sei qual é o aparelho que você quer. Ele foi lá e me colocou no aparelho, eu falei, eu vou fazer esse aparelho aqui. Eu vou vencer esse aparelho. E eu consegui fazer as 4 repetições desse aparelho. Consegui fazer. Eu falei, eu venci. Agora eu não tenho mais medo desse aparelho. Agora, quando eu penso em desistir de alguma coisa, quando eu penso que alguma atividade vai ser impossível pra mim, eu penso nesse que eu consegui vencer. Eu falei, caramba, se eu conseguir vencer esse, que pra mim foi extremamente humilhante, foi difícil, eu vou conseguir vencer qualquer um outro. Se aquele ali que é desafiador, que todo mundo diz que é difícil, eu consegui, porque para as outras pessoas que já tinham prática, aquilo ali era mais fácil, mas para mim que não tinha era o meu desafio. Quando eu consegui vencer ele, eu falei, eu consigo vencer qualquer coisa. Então, quando eu vou dizer para ele, eu não consigo fazer isso aqui, na hora minha mente fala, não, como você não consegue? Você conseguiu outras coisas, você consegue esse aqui. Então, aí eu começo a acreditar em mim. Eu falo, caramba, eu consigo. Eu posso não conseguir de primeira dar o meu melhor. Meu melhor talvez não seja 100%, talvez seja 10, 20. Não tem problema. Eu dou 10, 20, no próximo eu aumento para 50, no próximo eu aumento para 100. E aí o processo vai acontecendo. Mas você precisa começar a acreditar em você. Não adianta sua mulher, seu marido falar, eu acredito em você, se você não acredita. Não adianta Deus falar, eu acredito em você, se você não acredita. Você precisa começar. Você precisa dar o seu primeiro passo.
Começa a olhar o que é na sua vida hoje que você considera como difícil, como desafiador. Começa por aí. Ah, eu acho desafiador acordar cedo para fazer caminhada. Então aí é que mora o seu sucesso. Naquilo que é a nossa resistência, é ali onde mora o sucesso. Eu ouvi isso da minha mentora e eu levo isso para minha vida. Aquele dia, essa frase que ela disse para mim alguns dias atrás, virou uma chave na minha mente. Ela falou, ali aonde mora a resistência, é ali que mora o seu sucesso. Ah, eu não consigo resistir a chocolate. Quando você resistir a chocolate, você vai ter sucesso. Ah, eu não resisto a café. Quando você resistir ao café, você vai ter sucesso. Ah, eu não resisto, eu não consigo acordar cedo. É meu desafio acordar cedo. Quando você começar a acordar cedo, ali vai ser o seu sucesso. Ah, eu não consigo fazer academia. Quando você começar a academia, vai ser seu sucesso. Quando você começar a quebrar as suas resistências, ali vai ser o seu sucesso. Começa a pensar quais são as resistências que você está deixando vencer na sua vida. Ah, eu tenho o vício do cigarro, não consigo vencer o cigarro. Então comece. Ah, eu acho que eu bebo demais, então comece. Eu acho que eu como demais, então comece. Aquilo que é a sua... Guarde essa frase na sua cabeça. Aquilo que é a sua resistência, é ali que mora o seu sucesso. É ali aonde você vai ter sucesso. E você vai influenciar as outras pessoas a ter sucesso. Você quer um relacionamento restaurado? Comece você mudando. Ah, mas o meu marido é que tem os defeitos. Não tem problema. Os defeitos dele, ele vai ter o momento certo que ele vai resolver. Mas quando ele perceber que você tá segura, quando ele perceber que você tá forte, quando ele perceber que você tá se cuidando, quando ele perceber que você tá fazendo o melhor pra você, ele vai se sentir motivado a fazer também. Porque ele não vai querer ficar pra trás. Ele vai querer se igualar a esposa que ele tem. Então, se você quer que ele mude, comece você mudando. Se você quer que os seus filhos tenham atitudes melhores, comece você mudando. Se você quer que as coisas aconteçam, comece você fazendo. Comece você o processo de mudança. E as outras pessoas vão te acompanhando. Várias pessoas da minha família precisavam praticar atividade física e mudar. Em nenhum momento eu falei para elas fazer. Quando elas me perguntavam, eu falava assim, tô muito bem, gostei, tô me sentindo bem. Mas eu não falei para elas fazer. Quando eu percebi, elas estavam fazendo. Porque elas disseram para mim, eu gostei, tô vendo o que você tá fazendo, eu acho que eu posso também. Tinha até uma irmã minha que ela trabalhava à noite, ela trabalha à noite, e ela falou pra mim, não tem como, porque eu vou dormir, quando eu acordo já tá na hora de fazer o almoço, cuidar da menina que tá chegando da escola pra ir trabalhar de novo. Como é que eu vou conseguir fazer? Hoje ela faz. Ela organizou a vida dela e ela consegue fazer, mesmo trabalhando à noite, cansada, de pé a noite inteira, no outro dia ela faz academia. E ela já tá ficando com um corpo maravilhoso. Porque ela entendeu isso. Tem um outro aluno meu que ele tem uma cirurgia nas costas. Ele achou que ele nunca conseguiria voltar a caminhar. E hoje ele faz 12 quilômetros. Ele me manda o print e eu fico orgulhosa de ver. Ele faz 12 quilômetros, 18 quilômetros andando. Óbvio que, como ele fala, eu não faço correndo como eu fazia antes, mas eu consigo fazer. Olhar e conseguir ver que eu faço essa caminhada, eu percebi que estava na minha mente o bloqueio. Não era no meu físico, porque em nenhum momento o médico falou que eu não conseguiria fazer. Mas o meu cérebro falou pra mim assim, se você fizer, você vai sentir dor. Se você fizer, você vai passar mal. E ele percebeu que não, pelo contrário. Tudo dele melhorou. Os outros clientes, cada um tinha o seu desafio. E cada um conseguiu vencer. Porque eles perceberam que eles precisavam acreditar neles. Quando eles começam a acreditar neles, eles começam a colocar foco naquilo que eles precisam fazer. Quando eles começam a colocar foco naquilo que eles precisam fazer e faz aquilo que é necessário, a força vem. Quando a força vem, ela vai aumentando o foco. Você vai cada vez querendo se desafiar mais. Quando você aumenta o foco, a sua fé, a sua capacidade de acreditar em você aumenta também. Vai crescendo. E aí se torna algo que vai te tornando cada vez mais gigante, cada vez mais forte, cada vez mais preparado, tendo cada vez mais. Mas comece acreditando em você. Eu vou passar um exercício prático para vocês que eu faço todos os dias e eu já ensinei dezenas de pessoas e quem pratica consegue ter resultado.
Quando você for deitar todas as noites, depois que você... É um exercício simples, é muito óbvio que eu vou falar, mas se você fizer, você vai começar a ver resultado. Começa a fazer hoje. Depois você vem aqui nos comentários e me conta, ou vai lá no meu direct e conta como foi a experiência. Quando você for deitar todas as noites, você já tiver desligado o celular, você já estiver na sua cama quietinha, ou se você não quiser fazer perto do marido, da esposa, porque tem receio, mas desligou tudo, não vai ter mais nada que te impede. Você percebe que o sono já tomou conta. Tem que ser assim, quando o sono já tomou conta mesmo. Você percebe que assim, se você fechar o olho, você dorme, porque você tá realmente com sono e cansada. Por quê? Porque nesse momento o seu cérebro ele quebra todos os obstáculos, porque ele tá entrando no modo alfa, ele tá querendo dormir. Então todas as barreiras que tinha, todos os pensamentos começam a baixar. Então, quando a frequência começa a baixar, é o momento que toda a informação que você der pro seu cérebro, ele absorve. Tanto que, se você for pensar, meu Deus, eu tenho conta para pagar amanhã, nossa, como é que eu vou fazer para pagar a conta? Você começa a ter pesadelo à noite, observa. À noite você tem pesadelo a noite inteira, porque você tá mandando informação negativa e daí o cérebro começa a procurar arquivos negativos para poder respaldar aquilo que você tá falando. Então, pare de pensar em conta, em dívida, em problemas quando você for deitar. Nesse momento, quando você estiver baixando a sua frequência cerebral, que você estiver se preparando para ir dormir, que você perceber que o sono já tá indo, você dê comandos positivos para sua mente. Quais são esses comandos positivos que você vai dar? Você vai dizer exatamente para sua mente como você quer que o dia, o próximo dia, o dia que você vai amanhecendo, vai estar para você. Aí amanhã vai entrar um dinheiro tão maravilhoso na minha conta que eu vou pagar todas as dívidas. Mas nunca fale no eu quero. Você vai dar comandos como eu vou ter, eu vou fazer, vai acontecer. Tem que ser comandos positivos. Amanhã eu vou ter um dia tão extraordinário que eu não vou ter saber nem como agradecer. Amanhã o meu relacionamento com meu marido vai ser incrível, meu marido vai ser maravilhoso, vai ser carinhoso comigo, a minha esposa vai ser carinhosa, vai ser divertido, os meus filhos vão se dar bem na escola, eu vou me sentir alegre, vou me sentir satisfeita. De comandos. Se você está pensando em fazer atividade física e você quer começar cedo, determine um horário. E coloque, por exemplo, amanhã às 6 horas da manhã eu vou acordar. E eu vou acordar determinada, eu vou acordar cheia de saúde, eu vou acordar cheia de energia, cheia de disposição, vou acordar feliz, eu vou estar de bem com a vida. Faça isso. Você vai acordar no choque, não vai nem esperar o celular despertar não. Quando der 6 horas da manhã você vai dar um up em você que você vai pular da cama. Porque é um comando que você está dando para o seu cérebro. E seu cérebro ele tem capacidade de programar e falar, opa, ela deu um comando, ela deu uma ordem. Essa ordem tem que ser cumprida. Então ele vai colocar nos arquivos lá e quando der 6 horas da manhã ele vai te acordar. Não pergunte como, não se preocupe com o como. Só dê o comando. Primeiro você determina o que você quer no dia seguinte. Ah, eu trabalho por conta própria. Eu vi aqui que a dona Ângela me perguntou como faz quem trabalha por conta própria. Dona Ângela, essa dica vai para a senhora. Quem trabalha por conta própria, você deu o comando. Amanhã, quanto você quer vender no dia seguinte? Quanto você quer que seu negócio fature amanhã? Quantos clientes você quer que sua loja entre? Seja mais objetivo. Amanhã eu vou faturar R$ 500 na minha loja. Só deu o comando. Ah, mas como é que é isso? É mágica? Segredos do universo. Só faz. Não importa o como, só faz. Depois você vai me contar o resultado. Mas dê comandos e acredite naquilo. Não é assim, eu quero que amanhã entre cliente e eu venda R$ 500. Não, se você quer, então porque você tá colocando o comando querer, porque o negócio não vai acontecer. Você tem que dar comandos de vai acontecer. Por quê, gente? Porque você vai trabalhando o seu cérebro de uma tal maneira que você não percebe, mas você vai se conectando com as pessoas certas. Você vai começar a ver oportunidade na onde você não via. Você vai começar a perceber oportunidade onde você não via. De repente você vai olhar e falar, caramba, olha aquele cliente. Olha, eu tô com um produto aqui que se eu baixar um pouquinho o preço, eu vendo na quantidade, eu consigo o dinheiro que eu preciso. Eu ainda não vou mexer na minha margem de lucro. Você vai começar a perceber o seu cérebro, ele vai buscar formas de fazer com que aquele comando que você deu se realize. O nosso cérebro ele é tão poderoso, a nossa mente ele é tão poderosa, que quando você dá um comando para ela busca alternativas para poder formalizar aquilo, seja bom ou seja ruim. Você quer ver um teste? Quantas vezes você falou assim, caramba, tudo que eu não queria hoje era topar com aquela pessoa lá. Eu acho que se eu topar com fulano hoje, o negócio não vai ser bom. Daqui a pouco você topa com fulano?
Ele passa pela rua que ele não costuma passar só para o seu cérebro validar que você estava certo. Porque você disse que queria, você disse que ia ver. Era uma pessoa que você não gostava, mas seu cérebro não sabe identificar o que é bom e o que é ruim. Ele só sabe identificar aquilo que você coloca emoção. É isso que seu cérebro entende. Ele não entende o que é bom e o que é ruim, ele entende o que é emoção. E você tá sentindo algo, você tá colocando ali ênfase que, nossa, eu vou me sentir mal se eu topar com fulano, ou eu vou brigar com fulano se eu ver. Nossa, vai ser ruim eu ver fulano. E daqui a pouco você vai lá e vê. Você já viu aquela brincadeira que a gente fazia quando era pequena? Vamos ver quantos Fusca Azul aparece? Fusca Azul, daqui a pouco você começa a ver um monte de Fusca Azul passando. Não costuma passar tanto Fusca Azul, mas você tá ali focando no Fusca Azul, daqui a pouco começa a passar um monte de Fusca Azul. Como é que isso é possível? Você sabe me explicar? Que mágica é essa? Que bruxaria é essa? Então use isso ao seu favor, pessoa. Use isso ao seu favor. Começa a fazer isso pro seu bem. Começa a colocar aquilo que você quer. Nossa, eu tô brigando muito com meu marido. Eu não queria mais brigar com meu marido. Não faça isso. Não queria mais brigar. Não funciona, não queria mais brigar. Porque seu cérebro não entende isso. Então o que você quer com seu marido? Eu quero viver bem com meu marido. Eu quero viver bem com a minha esposa. Aí amanhã eu vou ter um dia tão incrível com a minha esposa. Ela vai ser tão carinhosa, ela vai ser tão amorosa. Amanhã eu vou ter um dia maravilhoso. A gente vai dar tanta risada junto. A gente vai gargalhar tanto junto. A gente vai contar tanta história, coisa boa. A gente vai se mostrar tão apaixonado um pelo outro. Dê comandos do que você quer realizar. Dê comandos do que você quer que aconteça. Ai, o meu relacionamento com meu filho tá tão incrível, tá tão maravilhoso. Eu sou tão grata pelo relacionamento maravilhoso que eu tenho. Amanhã eu vou ter um dia tão incrível com o meu filho. Eu vou ter uma conexão com ele tão grande. Uma conversa com ele tão grande. E você vai ver as coisas acontecerem. Começa a dar comandos. Ah, eu quero fazer atividade física. Ah, eu quero me sentir bonita. Eu me sinto bonita, eu me sinto atraente, eu me sinto linda. Eu olho no espelho e vejo a coisa incrível que eu sou, a pessoa incrível que eu sou. Eu emano energia. As pessoas, quando olham pra mim, elas gostam do que vem, elas gostam de conversar comigo. Eu me conecto com as pessoas. Dê comandos. E todos os dias, repita isso todos os dias, todos os dias. Todo dia, o que você quer que aconteça no dia seguinte, você deu comando. Se você quer que aconteça mais daquilo que você deu o comando hoje, repita todos os dias. Se você quiser coisas novas, repita todos os dias. Você vai atender um cliente, é um cliente importante que vai te dar uma grande venda, um grande negócio para você? Dê o comando. De como você quer que o cliente atenda você, de como você quer que a venda aconteça. Você precisa que uma soma entre na sua conta? Dê o comando. Mas não deu o comando duvidando, mas não existe possibilidade de onde esse dinheiro vai vir. Não interessa de onde o dinheiro vai vir. Deu o comando. E repita esse comando até que ele aconteça. E o universo vai começar a dar pequenos sinais para você ter certeza de que aquilo vai acontecer. Para você ter certeza de que aquilo vai acontecer. De que ele tá te ouvindo. Continue dando comando, vai dando comando até que aquela quantia entre na sua conta. O que você desejar, você deu o comando que acontece. Tenha isso em mente. Você tem que ter força, tem que ter fé, em primeiro lugar. Acreditar em uma força superior e acreditar em você. Ter essa conexão. Porque o cosmos, o universo, Deus, o que você acredita, a espiritualidade, o que você acredita, ele só se conecta a você se você acreditar que você é merecedor. Ele precisa sentir que você é merecedor para ele poder se conectar com você. Não dá para colocar água limpa e água suja no mesmo copo. Um dos dois vai se sobressair. Não dá para colocar água limpa e água suja no mesmo copo. Você precisa limpar o copo se você quiser colocar água limpa. Caso contrário, vai se misturar e você não vai saber o que é limpo e o que é sujo. Você não vai identificar. Então você precisa limpar você precisa estar aberto, pronto, preparado, confiante, seguro, se sentindo bem, para daí sim você conseguir fazer a diferença. Para daí sim você conseguir mudar a sua vida.
Você conseguir fazer o processo acontecer. E aí sim, você vai ter foco. Quando você tem fé, você tem foco. Quando você tem foco, você ganha força. Força emocional, força física, força espiritual. E o processo vai acontecendo. E cada vez mais você vai ficando bem. Cada vez mais você vai ficando forte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero mandar um abraço aqui pra Deneci, que tá aqui, pra Kelly, que tá aqui, pra Carla, que tá aqui, seja muito bem-vinda. A Cláudia Rio Branco, que tá aqui também, seja muito bem-vinda. Augusto, Dona Augusta, seja muito bem-vinda. Dona Rosana Antunes também. Jonathan, obrigado pela presença. Tá? Seu João Batista também que tá aqui, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem. A Andréa Zeredo também tá aqui, minha querida, seja muito bem-vindo. Seu Valnei, Dona Ângela Maria, Dona Norma Felix esteve aqui também. Psicopedagoga Volker, que tá aqui também. A Dona Suzane, tá? Dona Suzane, seja muito bem-vinda. Dona Flaviana também, seja muito bem-vinda. Pessoal, gratidão pela presença de cada um de vocês, tá? Alguns que estão aqui já são, já fazem parte da minha comunidade, já vieram aqui através da minha comunidade. Outros são aqui do Instagram. Outras pessoas vão assistir a reprise aqui depois. Gratidão cada um de vocês que esteve aqui presente. Eu quero aproveitar aqui e fazer um convite especial para vocês. Na sexta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um treinamento, um mini treinamento que eu chamo de Pocket, tá? Um treinamento especial, onde eu vou falar a respeito de blindagem comportamental, blindagem emocional. É um treinamento que eu já tô, acho que na 12ª ou 13ª turma que eu estou fazendo. Então, eu sempre faço, o pessoal vem sempre pedindo novamente. Ah, Dona Carla de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Ai, maravilha, Dona Carla, seja bem-vinda. Gosto muito do Rio de Janeiro, tenho muitos clientes, muitos amigos e familiares aí no Rio. Logo, logo eu estarei aí fazendo palestra no Rio e vou visitar cada um de vocês de alguma forma. Seja no encontro em grupo, de alguma forma eu vou chegar até vocês. Fiquem tranquilos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Aí nessa sexta-feira nós vamos falar sobre blindagem emocional na prática. Então eu vou ensinar ferramentas técnicas para você num grupo mais fechado, tá? É uma duração um pouco maior do que o Instagram. O Instagram só determina que a gente consiga fazer em torno de 1 hora de live. Mas lá não, lá vai ser um treinamento mais completo e vocês vão ter acesso à gravação depois. E as pessoas que estiverem participando, os 20 primeiros que estão sendo inscritos lá, que agora tem poucas vagas, estão ganhando a análise comportamental. O que é análise comportamental? Eu vou mostrar para você como o seu cérebro funciona. Quais são as características, quais são os perfis dominantes do seu cérebro, tá? Então, quem quiser participar, eu vou deixar o link de como participar lá no Stories daqui a pouquinho. Eu vou estar disponibilizando para vocês novamente o link para estar participando, tá? O investimento é somente R$10 para participar, tá? Para participar do treinamento e para ganhar a análise comportamental. Lembrando que a análise comportamental é somente para os 20 primeiros que estão participando. Os demais, infelizmente, eu não consigo atender. Por quê? Por ser muita gente e a análise demorar um pouquinho mais para eu fazer, eu não tenho tempo para conseguir entregar a análise comportamental para todo mundo. Essa análise comportamental, se você for fazer aí no formato que eu faço aí fora, você vai pagar aí de R$500 a R$1.000 para um especialista fazer essa análise comportamental, porque ele vai entender como é que sua mente funciona, vai fazer um mapeamento dos seus comportamentos através de alguns questionários, de uma análise do seu perfil, e aí depois ele entrega para você. Eu entrego para você um áudio informando quais são os comportamentos que estão predominando, como você trabalha os outros comportamentos, então te dou um direcionamento. E as pessoas, elas ficam assim, extasiadas quando ela vê como a mente dela funciona, como ela entende. Caramba, eu nunca tinha pensado na minha vida desse jeito. E realmente, a análise comportamental me resumiu, e é exatamente nisso que eu tô pecando, que eu preciso melhorar, e é nisso que eu sou muito bom. Então, quando você olha exatamente naquilo que você é bom, você começa a olhar e falar, caramba, eu agora consigo fazer mais. Agora eu entendo que eu posso fazer muito mais, tá? Então, quem quiser participar, vai lá no Stories depois que eu vou deixar o link de como fazer para vocês participarem desse pocket que vai acontecer na sexta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês. Não deixe de compartilhar essa live, eu vou disponibilizar a gravação dela daqui a pouquinho aqui no perfil. Quem ainda não me segue, já segue aqui o nosso perfil, já convide as pessoas. Toda quarta-feira, às 6 horas, a gente vai ter um encontro marcado aqui, tá? Então, toda quarta-feira, às 6,
ou às 8 horas, dependendo como é que tá a agenda, nós teremos um encontro marcado. Gratidão a cada um de vocês. Muito bem-vindo aqui ao meu perfil. Gratidão imensa por terem participado. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima live. Um beijo e um abraço da Doutora Sniper e até o nosso próximo vídeo.